Olá, meus queridos, estamos aqui neste terceiro domingo da Quaresma. Estamos quase no meio já desse tempo tão importante para a nossa vida cristã, de preparação para a Páscoa, a grande ressurreição de nosso Senhor Jesus. A liturgia hoje nos oferece um texto que é de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Como de costume, vamos contar com o auxílio do biblista italiano Alberto Maddi para irmos conhecendo melhor o significado das palavras e gestos de Jesus neste evangelho deste domingo. Então, e o tema é: Deus não pune, pois deseja a conversão de todos. O caminho pascal é sobretudo um caminho de libertação. Somente seres humanos livres podem ser felizes de verdade. Sempre que Jesus tenta libertar as pessoas, aqueles que são contra esse processo de libertação aparecem imediatamente no caminho dele. É o que emerge no capítulo 13 de Lucas, em seus primeiros 9 versículos. Um episódio que só este evangelista oferece a nós. Então vamos começar pelo versículo 1 do capítulo 13. Você vai ver até o texto aí também na sua tela. E diz assim: nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado aos dos sacrifícios que ofereciam. Esse é o texto, primeiro versículo. O evangelista escreve nesse momento. Mas que momento é esse? Jesus disse anteriormente, em uma passagem anterior a essa que estamos lendo hoje, ele disse assim à multidão: por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, Jesus tenta emancipar o povo da influência e doutrina dos escribas e fariseus. São as autoridades religiosas que determinam o que as pessoas devem acreditar e como devem acreditar e o que devem praticar. Então Jesus convida as pessoas a crescer, a serem pessoas maduras, que pensam com a própria cabeça e andam com as próprias pernas. Isso é inadmissível para o poder religioso, que deve sempre subjugar as pessoas, tratando-as como se fossem crianças. E aqui está a reação. Alguns vieram contar-lhes sobre uns galileus. Ora, dizer Galileu na época de Jesus não indicava apenas a origem de uma região específica. Galileu significava alguém que fosse revolucionário, zelota ou terrorista naquela época. Recordemos a grande revolta de Judas, o Galileu, que está escrita nos Atos dos Apóstolos, por exemplo. Jesus, é bom ter em conta, era Galileu também. Vamos prosseguir com a leitura do texto do Evangelho. No capítulo 13, sempre no capítulo 13, no versículo 2, está escrito assim: Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Então Jesus está tentando libertar o povo da influência das autoridades religiosas, e esta ameaça vem a ele como um claro aviso ao estilo mafioso. Cuidado, Galileu, cuidado, Jesus. Aqui os galileus têm um fim muito ruim. Pois bem, Jesus não só não se deixa intimidar por essa advertência, mas vai ao ataque, reagindo. É o que veremos agora no versículo 3 do capítulo 13, que diz assim: digo-vos que não, se não vos arrependerdes, porém perecereis todos do mesmo modo. Ora, Jesus nega a conexão que vê o castigo como uma ação da parte de Deus para punir os pecados dos homens. Digo-vos que não, se não vos arrependerdes, isto é, se vocês não mudarem sua vida. Conversão ao Evangelho indica colocar o bem do outro como principal valor da nossa existência. Portanto, Jesus diz: não, cuidado. Vocês, se não mudarem de vida, terão um final ruim. É isso que ele está advertindo. Não pense que esses galileus tiveram um final pior que o de vocês. Não, se vocês não mudarem a vossa vida, vocês vão ter um final semelhante. Aí prossegue
o capítulo 13 de Lucas, agora com o versículo 4, que diz assim: E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Esse é o texto. Agora Jesus continua. Se antes ele deu um exemplo geral, apontando para os galileus, já que foi trazido um fato envolvendo galileus, que foram os mortos pela queda da torre de Siloé, agora Jesus está em Jerusalém e fala justamente dessa cidade, de Jerusalém. Siloé é um bairro de Jerusalém. Aliás, ainda hoje, pode-se ver a base, os fundamentos dessa torre que desabou. Aqui, se antes o exemplo era para os galileus, agora Jesus o toma sobre o lugar de onde fala. Agora a mensagem de Jesus é para quem é de Jerusalém. As autoridades, os líderes religiosos, os que mandam no povo. E ele, no versículo 5, que vamos ler agora, do capítulo 13, diz assim: Eu vos digo que não, se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. Jesus reafirma novamente o que foi dito antes. Portanto, Jesus exclui absolutamente o castigo divino e convida os seus ouvintes novamente à conversão. E nos versículos de 6 a 9, que são os últimos versículos do capítulo 13 que estamos lendo hoje, diz assim: E Jesus contou-lhes essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Para que ela ocupar inutilmente terreno? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha dar fruto. Caso contrário, tu a cortarás. Jesus, em seguida, depois de falar dos galileus e dos habitantes de Jerusalém, ele amplia o tema e aqui está uma espécie de resposta a João Batista, que foi o último grande profeta, herdeiro dessa tradição que via Deus como aquele que punia os pecadores. De fato, recordemos que João Batista diz certa feita: Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 9. Aqui, Jesus amplia o discurso e continua. Figueira e a videira, no Antigo Testamento, são imagens de Israel, imagens do povo de Israel. Vimos João Batista dizer que, se não der fruto, deve-se cortar e lançar no fogo aquela planta, aquela árvore. Jesus não concorda. E esta é a ação de Jesus, que é contrária a uma ação que destrói, a uma ação que pune. Jesus não veio para destruir, mas para trazer vida, para vivificar. A ação de Jesus diante dos pecadores, diante das pessoas estéreis, diante dos que não dão frutos, não é uma ação punitiva, mas vivificante. Ainda oferece novas possibilidades de dar frutos, de dar vida e muito mais. Ele não oferece oportunidades, mas mas colabora para que essa oportunidade aconteça, seja bem aproveitada. O Deus de Jesus, aquele que Lucas nos apresenta, é o Deus para quem nada é impossível. Como ele escreveu no momento da anunciação a Maria, quando o anjo disse a Maria: Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, falando de Isabel, a parente de Maria, que todos diziam ser estéril, não poder mais dar à luz. O anjo falou: Ela já está no 6º mês. Assim, mesmo uma árvore que parece estéril, pela ação de Deus e pela colaboração do ser humano, pode dar frutos. O ensinamento de Lucas é muito claro, muito preciso. A quem vê uma relação entre pecado e castigo, Jesus anuncia de forma clara
exaustiva e definitiva que a ação de Deus com os pecadores não é no intuito de puni-los, destruí-los, mas dar-lhes vida. À luz do que nos disse agora o Frei Alberto Matti, eu, Padre Telmo, pessoalmente faço agora essa minha reflexão com vocês. E começo citando Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz assim: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Repetindo, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É que Lucas diz lá no capítulo 19, versículo 10. O Evangelho de Lucas mostra de modo bem didático a trajetória de Jesus, o Filho do Homem, aqui nesta terra. Jesus deixou claro, desde aquela pregação que ele fez na sinagoga de Nazaré, sua terra, que ele foi enviado pelo Espírito de Deus a fim de anunciar a boa notícia aos pobres, ou seja, a libertação dos mais fracos e oprimidos, de todo tipo de escravidão e precariedade. Portanto, Jesus tem a missão de abrir caminho para fazer um mundo mais humano para todos. Porém, a maioria daqueles que o escuta não compreende ou não quer abrir-se e abraçar esse reino de Deus, que pede uma mudança grande das pessoas e uma mudança grande deste mundo. É muito mais cômodo e menos trabalhoso prosseguir crendo em um Deus que pune os pecadores, recompensa os justos e exerce uma vigilância estreita sobre a humanidade que ele controla. Com isso, sempre há um ou uns culpados por tudo de ruim que acontece neste mundo. E nós nunca somos responsáveis. Há sempre um culpado. Como tentaram fazer com Jesus nessa cena do Evangelho que foi lida hoje. Precisamos, meus queridos e minhas queridas, nos dar conta de algo fundamental. Deus não pode mudar o mundo sem que nós mudemos. Vou repetir. Deus não pode mudar o mundo sem que nós mudemos. Sem a nossa conversão, sem a nossa mudança de mentalidade e atitude, Deus não conseguirá fazer seu reino se concretizar nesta terra. E aqui se encontra algo difícil de ocorrer em qualquer um de nós: a mudança de mentalidade, a mudança na maneira de pensar. Desgraçadamente, sem isso, sem essa mudança, não haverá evangelização. Sem isso, o evangelho não frutifica. A árvore de nossa vida permanece estéril, sem sentido. Assim como o agricultor, que na parábola mantém viva sua esperança de que, cavando em volta e pondo mais adubo na figueira que não produz fruto, ela poderá reagir e tornar-se produtiva, também nós devemos renovar as esperanças de que Deus quer fazer o mesmo em cada uma de nossas comunidades frágeis e vulneráveis. Ele quer dar mais uma chance para colhermos o reino e devolvermos os frutos que Ele espera de cada um de nós. Não desapontemos o nosso Senhor e Deus. Pois bem, à luz dessas meditações, dessas reflexões, eu lhe convido agora, querida irmã, querido irmão, a fazer essa oração juntamente comigo. O texto vai aparecer aí também para você. Quantas poucas vezes, ó Senhor Jesus, tomamos em mãos o jornal e, lendo-o, nos detivemos sobre cada notícia para considerá-la na sua verdade e torná-la ocasião de oração e conversão. Não é isto que hoje o seu Evangelho nos pede? Salva-me da desventura de pensar que eu não tenha nada a ver com esses acontecimentos do mundo. Eu poderei estar envolvido nele sem querer, repentinamente. Salva-me da desventura de pensar que tenho ainda tanto tempo para fazer frutificar os teus dons. Cuida de mim, Senhor. Agita-me, converta-me. Faz com que nesta quaresma eu não possa suportar-me irascível, preguiçoso, guloso, apático na oração,
árido e todo centrado sobre mim mesmo. Dá-me aquele medo de Ti, que é o santo temor de Deus. O medo de não ter mais tempo para converter-me e para amar-Te com todo o coração e fazer-Te contente. Amém. Foi um prazer e uma alegria estar com vocês aqui hoje novamente. Vamos fazer tesouro de todas essas palavras que aqui hoje ouvimos. E eu aguardo você sem falta no próximo final de semana. Obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.